Crianças, continuando a nossa atividade sobre a sequência didática Carta de Leitor. Para a gente realizar essa atividade 1C, vocês têm aqui de voltar à leitura da Carta 1, certinho? Para que nós possamos compreender exatamente aquilo que está sendo pedido para nós. Então, nós leremos a Carta 1, aquela que foi escrita pelos leitores, e a Carta 1, aquela editada e publicada pela revista. É preciso que eu volte na leitura dessas cartas para que eu saiba e compreenda o que eu tenho de responder aqui de acordo com o que foi pedido. Então, nós temos aqui Carta 1, é aquela 1 lá que nós lemos e que eu mencionei agora. Aí vem o quesito 1 para a gente analisar aí nessa carta. Nessa carta 1, colocada de duas maneiras. A escrita pelos leitores e a escrita, aliás, editada pela revista para que fosse publicada. Então, nós temos para que, finalidade é para que. Para que? As crianças lá da escola Ana Clarice, acho que é isso, que a tia já esqueceu, elas escreveram essa carta para quê? Então, elas escreveram para quê? O que vocês acham lendo a carta? Vocês acham que elas escreveram a carta lá na sua coletividade, né? Todos os alunos dando as ideias, querendo expor ali as suas ideias para que todos reunidos escrevessem uma carta? Para que eles escreveram para a revista? Eles escreveram para dizer à revista que eles são leitores. Então, para que a revista soubesse que eles são leitores, né, da revista. Leitores assíduos, que utilizam a revista semanalmente num trabalho que a professora realiza toda quarta-feira, que é a roda de curiosidades. E depois disso, eles compartilham essas curiosidades ali trabalhadas em um mural com os demais alunos da escola. Então, nós temos o seguinte: por que é que eles escreveram para a revista? Então, a finalidade da carta 1 foi. Qual foi a finalidade? Dizer ou dar conhecimento à revista que eles são leitores assíduos da revista. Então, a finalidade da carta 1 pelos leitores foi isso: dizer à revista que são leitores assíduos. Assíduos quer dizer constantemente, sempre, né? Então, e que utilizam essa revista para um trabalho semanal. Então, eles são leitores e que eles utilizam. Então, vou pôr um E aqui ao invés da vírgula, só um minutinho. E utilizam a revista. Não vamos repetir, né? Utilizam né? Utilizam para um trabalho semanal. Além disso, o que eles dizem? Eles falam que a revista é bacana, é divertida, então eles ainda elogiam, elogiar, né? Elogiar a revista. Então, eles escrevem para dizer que utilizam a revista, que fazem ali um trabalho semanal com ela e ainda elogiar a revista, dizendo que ela é bacana, que ela é divertida, interessante e tal. Essa é a finalidade da escrita da carta pelos leitores. Agora vamos ver. A
A carta editada. Então, aqui nós temos que foram os leitores. A carta escrita pelos leitores é para isso, é para dizer que são leitores da revista, leitores assíduos, leem sempre, utilizam a revista no trabalho semanal de estudo na escola e elogiar a revista. E ainda eles sugerem, né? Então, a finalidade foi sugerir, elogiar e dizer que são leitores assíduos. A carta editada, ela vem trazendo o quê? Esse teor, mas a finalidade da carta editada é a mesma dos leitores? Vamos lá para a carta editada. Então, vamos aqui, ó. Toda quarta-feira, a professora lê as curiosidades da edição semanal da sua revista e na sala de aula, e as quais compartilhamos com os demais colegas da escola. Aqui, a finalidade da revista, ao editá-la para publicá-la, é fazer com que outros leitores, agora não é a revista, que outros leitores saibam. Agora, a revista tem que finalidade ao publicar essa carta? É dar conhecimento a outros leitores do uso da revista nas atividades escolares. Olha só, a finalidade dos leitores era fazer com que a revista soubesse que eles leem assiduamente a revista e que utilizam ela para um trabalho semanal e elogiam a revista. Então, foi para elogiar, dizer que ela é interessante, né? Então, olha aqui, certinho? E a finalidade da edição da revista é dar conhecimento a outros leitores da revista da possibilidade do uso, né, dela nas atividades escolares. Então, a revista, ela publica a carta, dando aqui a ideia ou mostrando para outros leitores que essa revista pode ser utilizada no trabalho escolar, certinho? Este é o quesito 1 analisado sobre a finalidade, tanto de uma carta quanto da outra. Aqui no quesito 2, está perguntando o seguinte: qual delas o quê? A carta escrita pelos leitores e a carta editada. Qual dessas cartas expressa uma opinião justificada sobre o assunto comentado na matéria lida? Então, vejamos. A carta 1, que é, aliás, a carta 1, todas elas são 1, mas a carta escrita pelos leitores apresenta uma opinião justificada? Vamos lê-la. Aqui vem falando que são alunos da escola, que gostam muito da revista, então estão dando a opinião sobre a revista. Olha só, gostam muito. Está dizendo que são leitores frequentes. E aí, olha aqui a opinião. Ela é muito divertida, interativa. Vem falando que tem textos, passatempos, ilustrações e muitas outras coisas. Será que aqui a opinião que eles têm sobre a revista, que é gostar muito e que ela é muito divertida, tem explicação por que ela é divertida? Será que tem? Vamos ver aqui. Será que existe uma justificativa aqui da opinião deles? Por que eles acham que essa revista é divertida? Vamos lá. Tem textos, passatempos, ilustrações e muitas outras coisas. Gente, aqui é a justificativa da opinião que eles têm sobre a revista. Por que eles gostam da revista?
Por que acham que a revista é divertida e interativa? Então, aqui nós temos na carta escrita pelos leitores uma opinião justificada. Agora, vamos aqui para a carta editada. Toda quarta-feira, a professora lê curiosidades da edição semanal na revista, na sala de aula com as quais eles compartilham em um mural com os demais colegas da escola. Aqui está justificando sobre alguma coisa, uma opinião. Aqui não, né, não omite opinião, só fala que a revista é utilizada e que compartilha com os demais alunos da escola as curiosidades ali trabalhadas. Aqui nós não temos opinião emitida. Aqui só tem a retratação do uso da revista no trabalho escolar. Agora, aqui sim tem a opinião a respeito da revista, que está dizendo que eles gostam muito e que eles a consideram divertida e interativa. E aí vem dizendo por que acham que ela é divertida. Então, a opinião foi dada aqui no início, mas aqui está justificando a opinião dada. Então, deram a opinião e justificaram por que eles têm essa opinião com relação à revista. Certinho? Porque tem os textos, os passatempos, ilustrações e muitas outras coisas. Então, aqui nós temos a justificativa da opinião que eles têm sobre a revista. Então, qual dessas cartas aqui? A escrita pelos leitores, a original, ou a editada pela revista que tem aqui a opinião e a justificativa da opinião? Então, nós vimos que é a carta 1, né? Porque está perguntando qual dessas cartas expressa uma opinião justificada? A carta 1, né? A carta 1, aliás, todas são 1, Tia Vilma está com essa coisa na cabeça. A carta é escrita pelos leitores, então a carta dos leitores. Porque os leitores, eles expressaram a sua opinião, elogiaram e eles disseram por que eles pensam isso da revista, por que eles gostam, por que eles acham ela interessante, divertida, porque tá lá, né, colocado que é porque ela tem os textos interessantes, passatempos, ilustrações e muitas outras coisas. Então, a carta dos leitores, esta sim, expressa uma opinião e justifica a opinião sobre aquilo que eles estão comentando na matéria lida. Então, a carta escrita pelos leitores é aquela que vem justificando a opinião que eles têm a respeito da revista. Agora, vamos aqui para o número 3, para o quesito 3, que está perguntando o seguinte: o conteúdo das cartas foi mantido? Então, vamos lá. Conteúdo é do que a carta trata, né? Então, a carta escrita pelos leitores vem tratando da utilização da revista na escola, toda semana, eles leem ela com frequência, trabalham utilizando os textos, as curiosidades para fazer uma roda, né, de curiosidades, uma atividade educativa e depois compartilham com os demais colegas. Vamos lá para a revista publicada, editada e publicada, para ver se ela mantém esse teor, né? Se ela mantém aqui o mesmo assunto, né? Então, vamos lá. Toda quarta-feira, nossa professora lê curiosidades da edição semanal, quer dizer, da semana, da revista, na sala de aula. E nós compartilhamos aqui, as curiosidades, compartilhamos em um mural com os demais colegas de nossa escola. Foi mantida aqui o conteúdo da carta? As duas cartas têm o mesmo conteúdo? Sim, só que uma está simplesmente, a editada pela revista, tratando desse assunto que é a utilização da revista nas atividades escolares. Aqui, além disso, eles vêm elogiando, vêm emitindo opinião, justificando a opinião, também vêm até sugerindo matérias, né? Então, aqui, além de dizerem aqui que utilizam a revista para o trabalho semanal na escola, para atividade educativa e comunicação aí entre os demais alunos da escola, ainda vem tratando aqui mais amplamente, porque eles emitem a opinião deles, justificam essa opinião,
fala da utilização da revista, sugere publicação de matéria nova. Então, o assunto aqui, ou conteúdo, aquilo que é o conteúdo principal da carta, é mantido nas duas cartas? Seja a original, escrita pelos leitores, e a editada pela revista? Sim, né? Sim. O conteúdo é mantido nas duas cartas, né? Então, nós temos que o conteúdo não foi alterado. Simplesmente tem ali aquela ideia principal que a revista quis passar para os demais leitores da revista, que é a possibilidade de utilização da revista para as atividades escolares. Então, o conteúdo é mantido nas duas cartas, né? Tanto a escrita pelos leitores original, como a editada pela revista. Então, nós temos aqui. Agora, vamos ver o quesito número 4. O que mudou na segunda versão, editada e publicada pela revista? Vamos lá. Então, o que mudou? Mudou que aqui os leitores, que são os escritores da carta, eles vêm colocando opiniões próprias, considerações, dizendo que gostam da revista, dizendo que ela é utilizada por eles, que compartilham. Então, tem aqui algo mais exposto na carta, né? E já aqui na carta editada, o propósito aqui é simplesmente dar aos demais leitores que essa revista está sendo utilizada de maneira bacana, como recurso pedagógico, educativo, nas atividades escolares dessa turma. Então, o que mudou? Mudou o quê? Mudou que na carta editada, nós temos que ela foi, vamos falar como resumida, não seria somente isso, mas expressa a ideia que a revista quis passar, que era o uso da própria revista. A revista, ela então transmite a ideia do uso da revista do uso da mesma, né? Sem as opiniões, elogios e sugestão dadas pelos leitores. O que eles quiseram passar aqui na carta editada? A ideia que mais interessaram para eles, levar até os outros que essa revista ela está servindo, participando na educação dessas crianças. Então, os leitores retratam tudo, né? O que eles pensam a respeito, o que eles acham, se gostam, o que pensam da revista, como que eles usam a revista, como eles usam, para quê e depois o que resulta esse uso. E aqui a revista mudou o quê? Que a carta editada, ela transmite a ideia do uso da revista, sem retratar as opiniões, os elogios, a sugestão e aquilo que os leitores trataram lá. Então, a ideia aqui é mostrar que a revista está sendo utilizada pedagogicamente na escola por essa turma, tá certo? E depois vem o quesito 5. Por que vocês acham que a carta escrita pelo leitor ou pelos leitores foi modificada pelo editor? Por que será que eles não publicam a carta exatamente do jeito que ela foi escrita?
Primeiro, nós temos que analisar uma questão de espaço, mas não é só por isso. Que o teor que a revista precisa levar como coisa boa, como benefício através da utilização da revista, é o aprendizado, é o uso da revista para a construção do conhecimento, para o trabalho em sala de aula. Então, por que foi modificada aqui pelo editor? Então, para transmitir o teor principal. Teor é aquilo que a revista tem, né? Ou que a carta trouxe sobre a revista. Que a revista achou mais interessante, entendeu? Então, na carta escrita pelos leitores, o que a revista achou, considerou mais interessante? Então, o teor principal, que é aquilo que ela achou mais interessante, o uso da revista no trabalho escolar. Então, crianças, olha só. Por que será que foi modificada aqui a carta? Porque, tá bom, a revista recebeu como bacana os elogios, o que eles pensam a respeito, a opinião dada, né? Mas o que eles consideraram de muito bom, que eles quiseram passar para os demais leitores? Que a revista está sendo usada de forma a contribuir no ensino-aprendizagem dessa turma. Então, por isso que foi modificada. Primeiro, porque o espaço para a publicação das cartas não é um espaço amplo. Mas segundo, porque aqui quis extrair a ideia principal, ou seja, o teor da carta escrita pelos leitores que eles acharam e consideraram importante passar para outros leitores. Correto, crianças? E a partir disso aqui que nós iremos, depois, em outra aula, analisar aqui a atividade 1D, que nós iremos, então, analisar a carta 2, que nós já fizemos leitura também, tá certo? Um grande beijo.